A maioria de vocês eu conheço e me conhece. Meu nome é Roger, fiz graduação em Linguística, mestrado em Linguística, agora doutorado. Estou trabalhando com a parte de semântica pragmática, uma descrição específica de uma característica que eu identifiquei na língua tucano, né, que a gente chama de honorífico, sabe, que é um comportamento parecido com o comportamento que existe no japonês, sabe, porque se existe algum um contexto de fala, alguma enunciação em que o nível hierárquico social entre os participantes é diferente, existe algum fenômeno linguístico que gramaticaliza alguma coisa na língua para que esse contexto de conversa seja polido. Então, isso é um fenômeno linguístico chamado honorífico, que é estudado tanto na pragmática quanto na semântica. Essa é a minha pesquisa de doutorado. Depois eu posso falar mais para vocês sobre ela. A minha apresentação aqui, vocês podem me interromper se vocês quiserem. Eu não sei como funciona, porque eu estava numa outra palestra e eu tentei ativar meu microfone, ele não quis ativar porque tinha um monte aberto, mas vocês podem me perguntar coisas durante, tá? Porque a gente vai ter uma atividade dinâmica no final, né? Eu queria pedir para vocês deixarem algum aparelho, algum device aí próximo de vocês com acesso à internet, né? Acesso a algum navegador qualquer, celular, tablet, iPhone, iPad, outro computador, sei lá, qualquer coisa, vocês deixem aí do lado, porque no final a gente vai fazer uma dinâmica juntos, tá? O formato, então, dessa oficina, então, acho que tem a Renata aí, tem um pessoal do ensino de línguas assistindo, então, é muito complicado você ensinar uma língua em menos de uma hora, né? Todo mundo sabe disso, então, o formato desse curso não é para conversação, não é para leitura, não é para nada disso, é um formato para curiosidade. Eu só vou mostrar para vocês alguns fenômenos bem interessantes que acontecem na língua tucana. Na realidade, a língua tucana inteira é cheia de fenômenos interessantes, então, depois, se vocês quiserem conversar mais a respeito, ou vocês podem fazer um curso, né, que a gente vai dar, eu mais um amigo meu tucano mesmo, nativo, que a gente vai dar pelo Instituto de Línguas da UFSCar. Então, primeiramente, para explicar o nome, né, da Olimpíada, eu expliquei um pouco no encerramento da ELO do ano passado, né? Iepa Marsa. Isso significa o Iepa significa mais ou menos nossa origem, né? Porque esse pá aqui, ele é o radical para pai e mãe, né? Pak é pai, pakó é mãe. Então, e esse e, ele é, na realidade, ele é um pronome possessivo, né? Ele não é tão utilizado hoje em dia em tucano, né? Primeira pessoa, então é meu ou nosso. Então, esse apóstrofe aqui que vocês estão vendo é uma pausa glotal, então é pá, e aí a sequência aqui significa gente, que é marsa. Antes de S, K, T e P, o A, né, ou a vogal, ela é glotalizada. Então, vocês têm esse... Então, vira marsa, como se fosse um R da variante do Nordeste que a gente tem de português, né? Então, e também a língua tucana é uma língua tonal, então você pronuncia esse A aqui, esse acento circunflexo, como tom alto. Então, Iepa marsa, mais ou menos assim, tá? Então, vamos lá. Bom, os tucanos, eles vivem em São Gabriel da Cachoeira, que é essa cabeça de cachorro no norte do estado do Amazonas, né, bem na divisa da fronteira com a Colômbia, né. O tucano é como eu já tinha, acho que na ELO do ano passado eu tinha falado, né, sobre as famílias de língua, né, os troncos linguísticos. Existem famílias dentro aliás, existem os troncos, dentro dos troncos você tem as famílias, depois você tem as línguas. Tucano é uma família de línguas sem tronco. É uma família local que só tem aqui nessa região, né, de São Gabriel da Cachoeira, e um pouquinho aqui, ó, tá vendo a boca do cachorro? Ele tá mordendo a Colômbia. Então, dentro da parte da Colômbia tem um rio que passa, né, que é o rio Valpés, e o tucano continua mais um pouquinho na fronteira
ali dentro da Colômbia. Aqui tem um mapa, não precisa se atentar tanto a ele, né, porque o nosso tempo é curto, né, com algumas das línguas da família tucano. Na verdade, aqui tem 3, né, porque esse daqui é um mapa de São Gabriel da Cachoeira. Vocês veem o Anano, Tariano, Macu, Dessano, Iepamaçá. Então, esses daqui são os afluentes do rio, né? Aqui tem a cidade de São Gabriel da Cachoeira, que é onde tem mesmo a parte urbana da cidade, e aqui são todos os rios, e cada nome aqui desses são os nomes das etnias e dos grupos que habitam a região, né? Porque São Gabriel da Cachoeira também é a cidade mais multiétnica e multilinguística do Brasil, né? Se eu não me engano, são 24 etnias diferentes que moram lá e 18 línguas faladas. Então, a língua tucano, aqui eu estou trazendo aqui para vocês, é a língua tucano-tucano, né? Porque existe a família tucano com Tuiuca, aqui, ó, nessa região aqui que eu estou mostrando para vocês. Tuiuca faz parte do tucano, o Anano faz parte do tucano, Tariano existia uma língua que era parente do Baniwa, que está aqui em cima, só que ela recebeu um monte de empréstimo do tucano e acabou virando uma língua tucana hoje em dia. Dessano é tucano. Essas daqui, mais ou menos, né, que é o que estão aqui escritas, né, em caixa alta, são línguas tucanas, né. Macu já não Baniwa não Cubewa também não é. Bom, mas então, existem poucas variações, né? É a mesma família, como se fosse a gente falando de língua portuguesa para espanhol, para catalão, sabe? Tem pouquíssimas variações, e a língua franca entre todas elas, assim, que todos os falantes dessas outras etnias falam para se comunicar entre si, a língua tucano mesmo, de um grupo chamado Iepamassa, que é o grupo com o nome da Olimpíada desse ano. Bom, em relação à fonética, das vogais, o tucano ele tem basicamente vogais como o português, vogais nasalizadas, mas eu trouxe aqui esse quadro das vogais rapidamente, só para a gente falar que vocês vão ver bastante esse I cortado, né? Esse I cortado, ele se pronuncia, você faz um I, né? E você faz um sorriso. Esse som de I cortado aqui, médio, central, né? Ele não é um I, nem um I, ele é I, nem um U. Esse U cortado aqui, ele está mais próximo do francês, junto com esse outro espectro aqui. Então, é um I, que é bastante usado em tucano. O interessante também da língua tucana é que é uma língua tonal, sabe? Isso é bem interessante de se pensar, né? Porque normalmente as línguas tonais são da família do chinês, né? E existe uma língua de uma família isolada, né? Porque não tem nenhuma outra família no mundo que é parecida com o tucano, né? No meio da Amazônia, que é uma língua tonal. Só que é uma língua tonal não silábica, ela não é silábica como o chinês, né? Então você tem palavras com outros fonemas dentro, né? Não é simplesmente, por exemplo, wo, shi, i. Então, você tem, aqui, ó, por exemplo, nesse exemplo de tom ascendente, você tem pertar é formiga. Se você for ver no tom alto, pertar é rio. Então, isso é uma coisa chamada de par mínimo, né, que é uma diferença mínima que muda completamente o significado, né, das palavras. Isso acontece bastante em tucano, especialmente por causa dos 3 tons que tem, né? Você tem o tom ascendente, né, pertar, que é formiga, e o tom alto, que é como se fosse aquele tom o tom alto do chinês, né, que é o então, apertar. E eu estou pronunciando de novo como se tivesse um H aqui antes do P, por causa da gramática que eu segui dessa gramática que eu vou compartilhar para vocês, desse padre, né, antes de T, de S, de K, as vogais, elas sofrem esse fenômeno fonético.
Outra coisa bem interessante, né? A língua tucana, ela tem 3 tons, né? Eu, às vezes, costumo falar que são 2,5, porque quando eu estava fazendo um trabalho de campo lá em São Gabriel da Cachoeira, em algumas comunidades, eu percebi que a pausa glotal não existia tanto, os tons, assim, eles existem, mas a juventude tem falado de uma outra forma, sabe? Tem usado os tons como homonímias, né? Então, por exemplo, apertar, apertar, para algumas pessoas, alguns falantes de tucano, não existia tanta diferença. É claro que minha pesquisa não é essa, quem sabe alguém faz pesquisas mais fonéticas dentro da língua tucano, né? Mas eu acabei percebendo isso. E a mesma coisa com essa pausa glotal. O que é pausa glotal? É simplesmente uma pausa em que a garganta, seu pescoço, faz um movimento mais ou menos assim. Então, por exemplo, você tem pedra. Tá, tá, tá. Você tem a pausa glotal, por exemplo, tá, tá, tá significa pedra e tá significa bosta. Então, novamente, um par mínimo. Tem que existir, assim, o tom, ele vem nesse contexto para que as palavras consigam ser diferenciadas. Aqui no caso, quando se coloca essa pausa glotal, né, a vogal anterior, ela não sofre aquele fenômeno do per-tá. Ela permanece sozinha, porque existe essa pausa. Então, tá, diferente de tá. Então, em alguns casos, principalmente nesses casos que existem muita diferença entre as palavras e pode criar algum contexto engraçado, os tons são, principalmente essa pausa glotal é usada, né? Aqui outra coisa, né? Outra palavra é ba, né? Ba, é comer, enquanto ba é nadar. Então, tem pouquíssima diferença entre elas, a não ser o tom, né? E essa pausa glotal. Em relação à morfologia, né? A língua tucana, ela é muito rica morfologicamente, assim, quase todos os fenômenos, inclusive o fenômeno semântico e pragmático que eu estou estudando, ele se gramaticaliza dentro da morfologia, são morfemas que têm, assim, a maior dos trabalhos, né, dentro da língua tucana, né. Os adjetivos, normalmente, eles terminam em g, né. Opa, voltar. Eles terminam em g, masculino, o feminino termina em go, e o inanimado não tem desinência. Normalmente também alguns nomes, né, o feminino termina em i, né, e o masculino termina em o. Isso é um pouco regular, mas não vale para todos. Outra coisa interessante aqui do tucano, né, para fazer uma negação, você nega. A negação, ela é um morfema que entra dentro da palavra, né, antes aqui do gênero, né? Então, por exemplo, o cachorro que não é bravo, você fala giaü watug. Então, cachorro não bravo. Aliás, não só em verbos, né, mas em adjetivos também. A língua tucano, para esclarecer também para vocês, ela é pós-posicional. Então, não existe preposição. Todos os morfemas que trabalham na língua tucano, eles estão sempre para o final das palavras. E existe uma certa regra também na ordem de semântica, né, do que pode vir primeiro. Então, por exemplo, depois de um nome, aliás, depois de um adjetivo ou de um verbo que vai ter uma negação, a negação tem que vir primeiro, antes do gênero, antes do número e antes de outros tipos de partículas, porque tucano tem várias partículas, assim, mais do que a gente está acostumado, né, só de número, gênero, né, existe evidencialidade, se é animado ou não, e existe uma característica também bem interessante do tucano, que os verbos de movimento, você tem que especificar, existe um morfema que especifica se você está indo ou se você está vindo, se você está fazendo uma atividade na direção de ir para algum lugar, ou se você está fazendo aquela ação na direção de vir para você, ou alguém está vindo para você.
Então, até isso tem que ser marcado na língua tucana. Outra coisa também, no âmbito sintático, né, a língua tucana, ela é SOV, né, então você tem o sujeito, o objeto e o verbo. E você também não precisa fazer a concordância. É claro que na gramática que vocês vão ver, a maioria dos exemplos, eles são todos bonitinhos concordanciados, mas pelo que eu percebi, não existe tanta concordância. A concordância, ela pode estar em qualquer lugar. É que se eu mexer o mouse vai subir essa telinha aqui, mas olha esse exemplo aqui embaixo. Aqui eu estou falando que essa cadeira é boa. Então você fala bom, né? Cadeira ser estar, né? Que é anhum pataro ni. Bom, cadeira é. Então, essa é uma forma assim até mais formal de se dizer, né? Mas se só dissesse anhum pataró, eles vão também entendido, né? Que a cadeira é boa. Então, o verbo ser estar, às vezes ele pode ser lidido, né? Mas isso não vem ao nosso caso aqui, mas só para ilustrar. Outra coisa interessante em tucano é que tanto em nomes como adjetivos, você tem classificadores. O que são classificadores? Classificadores são morfemas, no caso da língua tucano, né, que enquadram melhor o objeto ou o demonstrativo ou qualquer coisa do que você esteja falando. Então, por exemplo, se você tem uma palavra e você algum nome, você pode moldar o objeto que você tem a partir dos seus classificadores. Então, por exemplo, existem 6 classificadores, né? Aqui eu esqueci o do forma de lago, fui perguntar para o informante, mas acabei esquecendo de preencher. Então, por exemplo, eu vou começar com esse daqui, da forma retilínea. Essa forma retilínea aqui, ó, orog, se você tiver só oró, significa banana. Mas se você adicionar g depois, você traz toda essa carga semântica de forma retilínea. E o que é uma banana reta? Banana reta é um pé de bananeira. Então, você consegue construir novas palavras ainda dentro do mesmo campo semântico com os classificadores, né? E isso serve para vários outros. Ó, por exemplo, diga, se eu não me engano, é um tipo de copo que eles têm, né? Aliás, não, deixa eu lembrar, que esse exemplo que eu coloquei aqui não foi um exemplo muito bom, mas... essa forma tubular. Percaui. O W também aqui, ele tem um som meio termo entre V e U, né? Mas, dependendo, assim, existe um pouco de variação fonética, então tem regiões que pendem mais para um U e tem regiões que pendem mais para um V. Mas, ó, essa forma tubular, percan significa lenha. Se você adiciona a forma tubular para lenha, isso daqui vira sarabatana, ou, hoje em dia, eles usam para espingarda. Então, percaui é uma espingarda. Forma de abóboda, né, que é aquela forma de cuia. É a mesma coisa, ó. Isso daqui, se eu não me engano, mercan, é um tipo de madeira, e se você coloca essa madeira em formato de cuia, de abóboda, você tem uma cuia, né, aquela cuia que você toma sopa, então vira mercan, ó. Formato de pote, esse formato de pote, de peruti, tem outra coisa também. Esse R aqui, dependendo da região da comunidade, ele tem som de N, então vira penuti, ou peruti. Existe essa variação dentro deles. Bom, se eu não me engano, esse formato de pote, ele diz respeito mais, aliás, esse peru aqui também diz respeito a um tipo de madeira, e quando você transforma ela
num formato de pote, você tem tipo um jarro, sabe? Um jarro para guardar líquidos ou para guardar qualquer coisa, né? Então, o formato de pote agrega dentro daquela madeira a ideia, né, de que você tem um formato de alguma coisa que guarda outra coisa. Essa daqui do forma roliça, esse exemplo aqui, eu não sei porque ele está aqui, mas eu não lembro dele, mas tem uma outra forma de ilustrar melhor ele. Eu estava com uma latinha na mão, conversando com os informantes, aí eu ficava testando várias frases. Aí eu queria falar, o conteúdo dessa latinha, essa bebida é boa. E aí quando eu falava essa latinha, essa, ou a latinha, ou essa bebida, obrigatoriamente tinham que receber o morfema H, né, que é do formato roliço, por causa do formato, né, de uma latinha. Aqui tem um exemplo disso, né, que é no pronome demonstrativo. Nesse caso aqui ele está aqui ele está formal, mas poderia ser só no demonstrativo, né, que o demonstrativo para objetos é anti. Então, antiga significa este objeto roliço, por exemplo. Arcó é água. Novamente, a água que está dentro do objeto roliço. Então, podia ser só artiga, arcó, ni, ou só artiga, arcó, que já saberia que era um copo de água, ou um copo de vidro, sei lá, que tenha esse formato roliço, uma latinha de água, um copo de plástico, tanto faz. O formato é que interessa mais para essa, digamos, classificação nominal em tucano. Uma outra coisa interessante de tucano é o plural, né, que existe plural contável e incontável, que você pode fazer, né, então, por exemplo, o plural incontável, ele também cria novas palavras. Um pé de tabaco é miro, mas o plural incontável dele, o plural incontável no geral, né, é ro no final, então, é um morfema ro. Então, se você falar miroro, você está falando cigarro, tabaco para cachimbo, charuto, e assim por diante. Então, assim, a morfologia é riquíssima em tucano, assim, porque classificadores, plural, como existem poucos, não que existem poucos, mas é que isso também entra numa questão de relativismo linguístico, mas as línguas normalmente elas tendem a suprir a necessidade dos falantes. Então, assim, existem muito mais coisas associadas à terra nas línguas indígenas, à produção, à sociedade, à cultura deles, do que na nossa língua até, por exemplo, né? Então, os morfemas fazem com que essa variação seja maior ainda, sabe? Então, na língua tucano você consegue falar tudo. É claro que existem empréstimos que tem que vir de outras línguas. Então, eu ouvi bastante quando eu estava lá fazendo trabalho de campo, né? O pessoal falando sobre computador. Então, imagina, falando em tucano sobre o computador. Então, eles falavam em tucano, aí depois falava tela, aí depois falava em tucano, depois mouse, aí depois falava em tucano número celular. Então, as línguas sofrem muito empréstimo, principalmente para seguir nesse nível de vida, de comunicação ocidentalizado que a gente tem, né? Aqui, de novo, Ani é cana, né? Cana de açúcar, que é bastante comum lá, e Anigui é o pé da cana de açúcar. Então, você tem o fruto, né, Ani, e você tem o pé feito com o classificador Gui. Aqui é a mesma coisa, né? Você tem Sio. Sio é uma peneira, né? Dá para existir peneiras de qualquer forma, né? Na verdade, rede, né? A mesma rede que você pesca, ela é uma forma de peneira, né? Eles usam bastante. E quando você coloca a classificação de uma peneira abobodada, né? Que é o wa, você tem essa peneira aí igual da foto. Bom, a gente saiu dos nomes dos tucanos, assim, de umas curiosidades sobre os nomes, agora a gente vai partir para os verbos. Os verbos têm uma coisa muitíssimo interessante, que poucas línguas no mundo têm. Evidencialidade.
No caso, é chamado de modalidade na gramática que eu estou seguindo aqui, né? Depois vocês vão ver, é chamado de modalidade, mas na terminologia internacional, de linguística, né? Mais técnica, a gente chama isso de evidencial. Existem 4 evidenciais na língua tucano, né? O evidencial visto, o evidencial sentido, o evidencial reportado e o evidencial dedutivo. E todos os verbos, qualquer contexto de comunicação, você é obrigado a usar evidenciais. Porque os evidenciais também, eles modelam de alguma forma o que está sendo dito, né? Aqui tem um exemplo. Na modalidade sentida, né, você... normalmente ela pode ser usada para você como um... Não um imperativo, que o imperativo você tem um rigor a mais, né? Você está meio que obrigando, né? Mas pelo menos um pedido polido você pode usar a modalidade sentida. Então, arpe é brincar. Então, se você for falar, vá brincar, então, arpe nisa. Então, você é obrigado a colocar a modalidade sentida, né? Porque você está mandando alguém brincar. Por exemplo, se eu vou falar também que eu vou brincar, né? Você fala, eu aqui é you, né, no B, né? Apegsa. Então, eu brincar. Essa nomenclatura aqui que eu usei, ó, menos FSG, significa não feminino singular. E a modalidade sentida. A junção desses 2 elementos, né, que aqui tem a pessoa, né, e o número, né, que na língua tucana, assim, não existe a diferença entre feminino, não feminino e inanimado. Então, assim, esse código aqui que eu coloquei foi só para categorizar. Então, esse GUI, ele traz a informação de que a pessoa, né, eu estou conjugando aqui o verbo, ela é como se fosse uma conjugação mesmo. Ela não é feminina, então ela pode ser inanimada, ou ela é masculina, né, ou um animal, singular, né, feminino, não feminino e singular, que é o SG, então é uma pessoa só, porque o plural muda. E, obrigatoriamente, eu tenho que colocar a modalidade sentida. Aqui, ele brincará. Então, a conjugação para ele e para eu, nesse caso, é a mesma, que é o g, né, que é não feminino e singular. Alguém quer comentar? Licença, Roger. Eu queria perguntar, por que você tem que colocar a modalidade de sentido? Eu não sei se eu entendi isso. Então, a modalidade sentida, ela está presente em praticamente quase tudo da língua tucana. Normalmente, se você for falar sobre algum verbo, comentar alguma situação, a não ser que você tenha visto a coisa, você tem que usar a modalidade sentida. Então, por exemplo, coisas que você está ativamente fazendo. Vou pegar ali, vou sentar no sofá, eu estou sentado no sofá, eu vou escrever, estou escrevendo, sabe? Então, você obrigatoriamente tem que colocar a modalidade sentida, né? Para dizer que você está escrevendo, que você está sentando, né, no sofá. Então, você obrigatoriamente tem que trazer essa evidencialidade de que você sente que está fazendo a coisa, sabe? A modalidade, ela diz respeito ao sujeito que está falando. Então, por exemplo, se eu estou falando sobre uma terceira pessoa, eu tenho que colocar a modalidade também. Se eu sinto que a pessoa faz tal coisa, se eu vejo a pessoa fazendo tal coisa. No caso, eu estou trazendo aqui o sa, que é a modalidade sentida para vocês, que é a mais comum. Aqui, também se coloca nesse brincar, ele brincará, né? O guiçá, junto, ele faz o plural, né? Isso daí também é outra coisa. O plural, aliás, plural não. O futuro é mais... a língua tucana, ela não existe um morfema que designe o futuro. O futuro, ele é mais ou menos aqui a pessoa mais a modalidade sentida. Isso significa o presente, a coisa assim que eu vou fazer instantaneamente, ou uma coisa que eu vou fazer num futuro bem distante. Aqui, no caso, como eu quero especificar que ele vai brincar, né, ou ele brincará, eu tenho que colocar a terceira pessoa, que é o me, nesse exemplo 3. Então, você tem a modalidade aqui, o número,
né? E aqui você tem o GI, que é para saber se é o gênero, né? Aqui no caso, eu brincarei. Se eu falar i apegosa, significa, aqui tem o gênero feminino, né? E a modalidade de sentido. Então, é uma mulher falando. Homens usarão g, né? E mulheres go, para realizar esse futuro. A evidencialidade no mundo, então, são esses pontos, né? Aqui no mapa. Bem aqui, ó, o tucano é uma bolinha vermelha que está ali na região amazônica, né? Que ele tem evidenciais diretos e indiretos, né? Que então dizem respeito a esse direto e indireto não é um direto e indireto de objeto direto ou indireto, assim, mas sobre os argumentos, né, do verbo. Então, diz respeito então a pessoa que está dizendo e às vezes a pessoa que está sendo comentada. Indireto é só a pessoa que está sendo comentada, e outras línguas que não possuem evidenciais gramaticais desse jeito, assim, morfológico, mas provavelmente existem outros tipos de formas de fazer evidenciais, né, que é, por exemplo, se você traduzir, né, aquelas frases, a frase de eu vou brincar, eu brincarei, você traduz, estou traduzindo diretamente assim para o português, colocando, né, a conjugação no futuro, né, mas provavelmente existem línguas que falem, eu sinto que eu vou brincar. Então, no tucano, no caso, é um morfema que faz esse trabalho, mas existem línguas no mundo que você tem que especificar isso com outros verbos ou com algum outro tipo de construção sintática ou com outros elementos. Aqui tem o QR Code, se vocês quiserem ver depois essa página, esse gráfico e qualquer outras características gramaticais tem no WAL, né, WAL.info, né, tem esse QR Code para quem quiser acessar. E aqui, ó, das línguas que tem evidenciais no Brasil, assim, um comportamento bem complexo de evidenciais, ó, todos esses pontos vermelhos aqui são línguas da família tucano, porque todas as línguas tucanas usam evidenciais. Bom, essa tabela aqui também está na gramática, né? Ela, na gramática aqui do Padre Salesiano, né? Você tem essas formas de fazer, digamos que a conjugação verbal, levando em consideração os evidenciais, né? O evidencial visto, quando você está presente e vê a coisa acontecer. O evidencial sentido, quando você sente que a coisa vai acontecer, ou para ações que você está fazendo, ou ações que você vai vir a fazer, né, que como o futuro. O dedutivo, coisas que você acha, e o reportativo, coisas que te falaram. Então, existe todo esse paradigma aqui para fazer essas construções no presente, né, num passado recente e num passado caducado. Esse passado caducado aqui, ele é usado em história, sabe? O passado recente é o passado que você fala para conversar, e o passado caducado é um passado de quando estão contando alguma história, alguma... assim, a cultura ela é muito oralizada, né? Porque não tem pouquíssimos materiais escritos, então todas as histórias, ensinamentos da cultura dos tucanos utilizam esse passado caducado. E aí tem, assim, mais outra característica para a escolha desses morfemas, né, que é se é terceira pessoa feminino, né, não feminino singular, terceira pessoa feminino singular, terceira pessoa do plural, todas as outras pessoas, incluindo eu, tu, o plural de eus, né, nós, vocês, e o interrogativo também tem uma característica, uma partícula à parte para ser realizada, que é esse ti. Difere-se da negação, né, porque a negação é um dos primeiros morfemas, né, que vem ali no sufixo, né, e esse ti de pergunta é o último, então tudo que termina com ti é uma pergunta. Aqui tem um exemplo para ilustrar melhor o fenômeno dos evidenciais. Então, o interlocutor aqui, então, eu, por exemplo, eu vi que o cachorro roubou o peixe. Então, eu vou falar de ali, vai,
Yahami, eu vi que o cachorro, eu fui testemunha que o cachorro roubou o peixe e estou afirmando isso. Para fazer essa afirmação, eu tenho que colocar, então, cachorro, peixe, né? O verbo, Yahá, que é roubar. Passado recente, se vocês verem essa tabelinha aqui, ó, o passado recente, ó, ele é a carga semântica desse A, ó, nesse morfema, é do passado recente. Tá vendo? Aqui todo esse paradigma aqui, ó, de passado recente é formado em A. Então, o A significa mais ou menos o passado recente. O mi, que a construção a gente está vendo ela inteira, né? O mi, ele traz mais 3 coisas, né? Que é a modalidade vista, mais a terceira pessoa, né? Que é o cachorro, que não é feminino e singular. Então, aqui eu estou dizendo que é um cachorro macho, sabe? Eu posso especificar se é um cachorro fêmea. Se for um cachorro fêmea, em vez de colocar ami, é amó. Como vocês podem ver nessa tabelinha aqui do passado recente, da modalidade vista, na terceira pessoa, mais feminino, né, singular. Então, Yahamo, aí seria a cachorra roubou o peixe. E eu estava presente e eu vi isso acontecer. Então, a coisa interessante, assim, bem interessante da língua tucana, o evidencial é justamente esse, né, que você é obrigado a especificar se você sente que a coisa vai acontecer, se você estava presente e viu a coisa acontecer, se você acha que a coisa pode acontecer, ou se alguém te falou que a coisa aconteceu ou que vai acontecer. Ó, aqui tem outro exemplo, a modalidade sentida. Alguém quer falar? Eu só queria perguntar sobre essa questão do gênero, porque se você não souber, por exemplo, se o cachorro é macho ou fêmea, como que você vai se referir a ele? Assim como na maioria das línguas do mundo, na maioria não, falei errado, mas pelo menos nas línguas mais próximas da gente, no europeu, eu acho que é um masculino, ele faz um papel de neutro. Então, o cachorro, você diz, e também a sociedade é patriarcal, então o masculino acaba fazendo esse papel de neutro. Então, acho que o cachorro, que você não sabe se é macho ou fêmea, é masculino. Né? Aliás, não é masculino. Aqui a categoria é que a forma como está escrito aqui é segundo as descrições desse padre. Ele catalogou como não feminino singular. Okay. Então, o que é não feminino singular é masculino ou não sei o que é, não sei o gênero. Então, não feminino singular é o mi. Normalmente ele é para falar do masculino, mas também ele pode ser gênero indefinido. É um gênero não marcado. Não marcado. Só marca que é o feminino. O não feminino é o não marcado. Isso, exatamente. Porque aí o feminino você tem o mó, né? Porque é bem recorrente na língua tucana, né? Tudo nomes, também no paradigma dos adjetivos, né? Você, quando vai fazer concordâncias, o feminino é o ó. Roger, deixa eu só perguntar um negócio rapidinho. Existe algum dos evidenciais que é considerado não marcado? Existe um evidencial, na verdade, ele é marcado, assim, é que você não pode dizer coisas sem usar os evidenciais, mas existe um evidencial que eu não trouxe aqui o exemplo, porque para não embaralhar a cabeça de ninguém, mas eu posso embaralhar a sua cabeça. Tá. Existe um evidencial que você aponta a pessoa com a mão, que é o Então, esse evidencial ele só pode ser usado. Aliás, ele é um evidencial que diz respeito à modalidade vista, só que ele é diferente de todos esses, não está nessa tabela aqui, ele é o que. Ele só pode ser usado quando você está apontando para a coisa, né? Você está apontando a pessoa, você está falando de alguém e você está apontando para ele ali. Você é obrigado a colocar esse que e você pode não colocar os outros evidenciais se você estiver apontando essa pessoa. É como se fosse assim, é visto por mim e por você. Isso. Nossa. Visto por mim e por você. Mas assim,
Se eu não souber, assim, se eu quiser não dizer, se eu quiser escrever fake news em tucano, assim, o que que eu faço? Então, aí vai dar... Essa é uma questão muito interessante, mas a gente também não tem muito tempo para tratar, mas existe um linguista, depois vocês procurem, Dan Everett. O Dan Everett, ele contestou a teoria do Chomsky, contesta até hoje. Ele foi um pastor, acho que ele é norte-americano, de uma igreja protestante, pastor linguista, que veio na década de 70 para descrever e traduzir a Bíblia para uma língua pirahã, que fica no interior do Pará, que existe até hoje, mas em pouquíssima quantidade. Essa língua também tem evidenciais, e é uma língua muito mais... ela é bem simplificada nesse sentido, né? E a cultura totalmente oralizada, então todas as tradições deles, você estava presente, seu pai, toda a sua família estava presente no que acontecia, em todos os rituais e tudo mais. E aí o Dan Everett fez ali uma gramática para a língua, traduziu a Bíblia. Ele traduzia a Bíblia, gravava, colocava para o pessoal ouvir, tentava conversar com os indígenas e tudo mais, e ninguém dava bola. Até que um dia o pajé chegou para ele e perguntou, viu, Dan Everett, esse tal de Jesus aí, você viu Jesus? Aí ele falou, não. Seu pai viu Jesus? Ah, também não. Seu avô viu Jesus? Não, também não. Ah, então por que você quer falar desse Jesus, se você não viu? Sabe? Então, essa é a história mais teatral de tudo que aconteceu, mas na realidade ele criticou uma outra coisa da gramática do Chomsky, que era a recursividade, que a recursividade basicamente é você colocar frases dentro de frases. Um exemplo disso é o quê? Então, o Roger, que é estudante, que ainda não terminou o doutorado, que mora em São Carlos, sabe? Então, eu estou agregando informação e meio que fazendo ali uma hierarquia de informações. Essa hierarquia de informações dentro do mesmo, da linearidade da língua, segundo o gerativismo, chama recursividade. Mas isso vocês pesquisem depois, né? Pesquisem a história do Dan Everett, ele tem várias palestras criticando o Chomsky, sabe? É interessante ver isso, mas, na minha opinião, os argumentos dele não têm tanta validade contra o Chomsky, mas essa parte antropológica da descrição, da catequização dos indígenas, né, que não deu certo, eu acho bem interessante, assim. Eu já li a biografia dele, é muito boa, assim. Ele era pastor, veio para a Amazônia, ficou 5 anos lá na comunidade, descrevendo a língua pirahã, e saiu da Amazônia ateu, sabe? Então, assim, é o caminho de um pastor que vira ateu. Então, é bem interessante por causa disso. Mas, voltando aqui, aqui está a modalidade sentida. O cachorro roubou o peixe. Então, de novo, a gente tem cachorro, a gente tem peixe, a gente tem o verbo roubar, a gente tem o passado recente, né, que é o passado que eu disse que a gente usa para conversas normais. Tem a modalidade sentida, né, que normalmente é um S. E tem aqui, de novo, a gente não está especificando, não marcado, o cachorro, se é macho ou a gente não sabe, né? Normalmente é macho, mas a gente não sabe. Então, vira Gyal, Vai, Yahasun. Ó, preste atenção que essas 3 letrinhas aqui no final, depois do verbo, significam que é um passado que aconteceu recentemente, que a pessoa que está falando sentiu, assim, ouviu que o cachorro roubou um peixe, e que você não sabe o gênero do cachorro, né? Ele é macho. Então, 3 letrinhas trazem 4 ou 5 informações, pelo menos. E informações obrigatórias, sabe? Você não pode falar sem essas informações. Então, no caso, o interlocutor ouviu o cachorro roubar o peixe. Na modalidade, agora, dedutiva. Então, o interlocutor, a pessoa que está falando, né, comentando sobre o que o cachorro roubou o peixe, por meio de indícios, né? Então, sei lá, ele ouviu um barulho, depois ele chegou lá perto e viu que tinha umas pegadas de cachorro no chão, sabe, indícios. Ele diz, né, que o cachorro roubou o peixe por meio de indícios, então ele deduz que o cachorro roubou o peixe. Então você, de novo, essas 3 letrinhas aqui trazem informações de passado recente, modalidade dedutiva, e também o cachorro não marcado ou masculino.
E, por fim, a modalidade que desbancou o Dan Everett, descrevendo os Pirahã e traduzindo a Bíblia, né, que transformou ele em ateu, foi essa. Né, porque, assim, evidencialidades se repetem. Normalmente são essas 4, mas existem línguas que têm 17. Aliás, línguas não. Uma língua que, depois eu preciso procurar o material, ela tem 17 modalidades. Bizarramente 17 modalidades, né? Porque ela tem 17 porque ela entra uma na outra. Então, por exemplo, você comenta alguma coisa que alguém te disse que ela tinha visto. Aí já tem 2 modalidades daqui juntas. Mas nessa língua é um morfema só que faz isso. Que você ouviu alguma coisa de uma pessoa que tem certeza que viu. Então, ou uma pessoa que tem certeza que ouviu, ou uma pessoa que acha. Isso é transformado em um morfema. Qual língua é essa? Eu preciso ver, é uma língua indígena também. Eu não tenho certeza se ela é do Brasil ou se ela ela é amazônica. Se ela é do Brasil ou da Venezuela ou dali da região. Eu tenho um material sobre ela. Depois eu posso passar para vocês assim que eu encontrar sobre isso, tá? Então, aqui o interlocutor ouviu dizer que o cachorro roubou o peixe. Então, alguém disse para o interlocutor, basicamente isso, sabe? O interlocutor não estava presente, então ele não pode achar por indícios, ele não pode ter ouvido o cachorro, ele não pode ter visto o cachorro. E alguma pessoa tem que ter dito para ele. Então, 4 coisas, pelo menos já vem 4 informações importantes, já vem em uma letra dessa frase, né? Nesse P aqui que da modalidade reportada. Esse P mais esse U na modalidade reportada. Agora, em sintaxe, vou passar rápido, porque senão não vai dar tempo da gente fazer a dinâmica, né? A língua tucana, ela é uma língua SOV, né? Então, é sujeito, objeto, verbo. Aqui, eu lhe dei roupas, né? I, kure. Esse ku é ele, né? Ure, ele não é considerado caso dentro da gramática do tucano, mas funciona como se fosse um caso, né? Um caso, ou você está marcando objetos, né? Suti roupas, né? E o apu é dar no passado. No passado, mas a gente tem que ver a tabelinha. Deixa eu ver. Cadê? Aqui. No passado reportativo. Então, eu ouvi essa frase aqui toda, na realidade, ela quando... Peraí, isso está errado. Reportativo... eu acho que tem alguma coisa errada, porque não era para estar aqui nesse... Com esse... Não, tá certo sim. Aqui é a modalidade vista. Esquece. Tá aqui, ó. A modalidade de vista em outras pessoas. Então, em todas as frases, obrigatoriamente, você tem que ter os evidenciais presentes, né? Esses 4 evidenciais, ou esse outro evidencial que eu não ia trazer, mas eu falei com o Bruno, né? Que você tem que apontar que a outra pessoa estava presente e também meio que sua cúmplice viu a coisa acontecer, que ela se realiza por meio do K, mais esse U. Esse daqui, assim, é um pouco mais aprofundado ainda dentro da semântica, né, que você tem o sujeito, o objeto aqui, e o verbo, só que aqui existe instrumento. Então, por exemplo, se a pessoa vai cortar alguma coisa, ela precisa do instrumento. Então, sujeito, ele, faca, cortou, ele, serra, madeira, cortou. Então, por exemplo, se você for criar uma frase dessa, ou, por exemplo, ele fez isso ontem, então você coloca aqui o tempo. Então, a frase em tucano é mais ou menos assim: ele com serra, madeira, aliás, aqui na frente, né, ele com serra ontem, madeira cortou. Então, a frase é mais ou menos construída nessa forma, nessa estrutura sintática, SOV, mais instrumento vem entre o sujeito e o verbo, né, e se for objeto indireto, ele vem mais perto dos instrumentos, e objeto direto, ele vem mais perto do verbo. Tá? Isso para não se perder em língua tucana. Aqui tem um exemplo de cortar, né? Pedro cortou a carne com a faca. Então, Pedro de mera. Então, aqui faca, mera é instrumento, né? Aliás,
isso daqui não era para estar escrito instrumento, mas é uma palavra que designa esse instrumento. Então, aqui ela teria um papel de mais ou menos com. Então, Pedro com faca, animal, carne. Esse focalizador aqui é o que eu estava explicando para vocês, é que a gente também não tem muito tempo, funciona como se fosse um acusativo, né, um caso acusativo, ou está marcando um objeto, né, você marca com esse focalizador. Cortou, passado recente, na modalidade vista, terceira pessoa, não feminino singular. O exemplo B, venda, né, esse daqui é um plural, então é vendas, casa, então vendas casa é uma loja para eles, né. Amanhã, aqui, o Yamiaka, abrir, né? Então, aqui, ó, de novo, o sa, que é a modalidade sentida, né? Em outras pessoas, né? O sa faz o papel de plural, né? Ou de coisas que sente que vai acontecer, né? E abrir, especificando que é inanimado. Então, essa frase significa a loja abrirá amanhã. Aqui, para terminar, para a gente ir para a nossa dinâmica rapidinho, nós, né? Chegamos. Esse daqui o causativo, né? Então, que estava na prova, inclusive, de Tucano, né? Que é esse can, era para ter um acentinho aqui. Marçar é gente, plural. Esconder é duti. Esse a é o centrífugo, aquela ideia que eu estava dizendo para vocês, né? Centrífugo é para fora. Centrífugo é para fora. Então, as pessoas esconderam, saíram correndo, se escondendo para longe, sabe? É essa ideia, né? Que a pessoa está indo. Se fosse dutiata, aí seria ao contrário, elas se esconderam para perto, porque estariam no sentido de vir. Fugir é o a. Então, de novo, passado, recente, modalidade vista, terceira pessoa no plural. Isso daqui significa quando nós chegamos, né? Esse quando aqui ele se realiza por causa desse can, né? Que é esse causativo, né? Quando nós chegamos, as pessoas fugiram e você é obrigado a marcar, fazer todas essas marcações na frase. Essa outra frase aqui, eu peguei a espingarda para que ele mate o porco. Então, eu, lenha, forma tubular, né? Espingarda, pegar, e passado, recente, modalidade de vista, outras pessoas, quem, ele. Então, presta atenção, aqui, esse ele, você simplesmente, em português, você tem que colocar para que ele mate o porco. E em tucano não existe esse que, assim, não, é simplesmente a concatenação das frases. Então, ele, porco, matar hoje. É bem interessante esse comportamento sintático do tucano. Bom, tem mais essa outra frase, mas a gente está ficando um pouco sem tempo, ó, mas ela é mais ou menos assim, né? Eu, mãe, ele, estar doente, negação, passado recente, então, disse. Minha mãe disse que ele não está doente. Então, preste atenção, ó, dizer, quem disse foi a mãe. Esse eu aqui é que o pronome possessivo, às vezes, ele é para pessoas, assim, ele não precisa usar o ien. Ien igual ien para maçã, é o possessivo, mas ele também pode ser construído só pelo pronome reto, que é o eu. Então, eu, mãe, é minha mãe. Minha mãe, ele estar doente, disse. Então, minha mãe disse que ele não está doente. Bom, agora, nos aparelhos que vocês têm, abram esse QR Code, ou essa página, que é o kahoot.it, né? Eu vou produzir agora, não sei quem conhece, é um joguinho. A gente vai jogar umas perguntas e respostas bem rápidas sobre algumas coisas que eu disse hoje aqui, né? E eu vou produzir a pergunta, vocês vão ter um tempo para responder, né? E vocês vão apertar no aparelho, no outro computador ou no celular, qual é a resposta certa. Vocês entram, vocês vão ver assim, Kahoot, vai ter Game Pin. Eu vou gerar esse código agora para vocês, numa outra aba, né? E vocês coloquem esse código, escolham um nickname, e aí, quando todo mundo estiver dentro falar que pode, eu dou início no jogo. Eu vou compartilhar depois com vocês, tem o meu e-mail aqui para outras perguntas, né? E aqui tem um pouco das referências sobre a gramática que eu usei. Aqui está meu e-mail, e
Eu mando para vocês um material que eu tiver na lista de e-mails que está aí no chat. Quem tiver dúvidas, então, sobre o Tucano, pode entrar em contato comigo, ou depois eu passo meu contato, mando um e-mail, eu passo meu contato, a gente conversa mais, eu posso tirar mais outras dúvidas, ou ajudar, sei lá, se tem alguém da linguística que quer pesquisar sobre fonética, ou algum foneticista aí que trabalha com essa questão dos tons do Tucano, também eu posso dar umas indicações. Eu quero. Legal. Uma pergunta, ficou mais ou menos, é que assim, é dificílimo de explicar em pouco tempo, mais ou menos claro a questão, pelo menos dos evidenciais? Sim, muito legal. Vocês já conheciam línguas que têm evidenciais, ou esse fenômeno, essa característica gramatical ou linguística? Acho que eu não sei. A gente teve uma questão de evidenciais na UBL no ano de 2018, de Tuiuca. É que o Império de Linguística adora colocar evidenciais. Tuiuca é uma língua da família do tucano. É a língua mais próxima do tucano franco, que é o tucano que eu trouxe para vocês, língua franca. A dúvida que eu fiquei do evidencial foi quando o enunciador está inserido na atividade, o evidencial vai ser o visto ou o sentido? Quando quem está inserido? A pessoa que está falando ou outras pessoas? A pessoa que está falando. A pessoa que está falando está inserida na atividade é o sentido. Normalmente. Se a gente está falando, por exemplo, nós, vamos brincar. Então, esse vamos brincar, então é o plural, né, inclusivo, inclusive, né, incluindo ele e a pessoa, que tem um plural inclusive, não é um inclusivo. E brincar tem que ter, então, a marca, que é a conjugação, assim como dizer, de número, né, que é mais que uma pessoa, né, plural, ou outras pessoas, né, no caso eu acho que é outras pessoas, porque você só marca plural se for terceira pessoa, você marca a terceira pessoa não feminino, feminino e plural. Se for qualquer outra pessoa, você tem que marcar, mas é uma coisa específica. E é bem interessante, porque a primeira, a segunda pessoa do plural, primeira do plural, tudo isso é um tipo, um morfema só, que faz tudo isso. Mas é a modalidade sentida. Se você está inserido, a modalidade sentida. Legal. O Tuiuca vai tender a usar o evidencial visual. Visual. Quando a pessoa está inserida? Exatamente. Legal. Vocês estão vendo a tela? Presta atenção. Sim, que emoção. Essa é a questão. Opa, vamos lá. 30 segundos. Oh, caraca. Ah, tá. Meu Deus. Confunde muito, que você acha que a resposta vai estar na sua tela, mas não tá. Eu fiquei muito confuso, que eu não sabia como funcionava, eu fiquei procurando a pergunta na minha tela. Não, a pergunta está na minha lá em cima. Nunca joguei esse negócio. Valendo! Valendo um batinho. Quem ganha o sanduíche? Não sei, isso daí é com o Bruno. O Bruno A gente pode dar um barquinho. Eu acho que o sanduíche. 27 pessoas acertaram e 3 erraram. Eu fui falar com vocês e nem respondi. Quem foi, já? Tem ponto por velocidade também? Sim, tem ponto por velocidade. Já que foi qual que acertar, ele vai. Então, segunda questão. O objetivo é não deixar o concentração ganhar. Eu caí! Quais são as modalidades? Não tá aparecendo. Eu caí! Eu odeio a minha vida. Eu acho que dá pra você entrar de novo se você ver o PIN, se colocar o PIN. Qual é o PIN, gente? É 671619. Não, eu tô aqui. Eu tenho como cancelar minha resposta? Eu também queria. Eu sei a resposta de apresentar. Eu acho que é errado. Eu acho que apresentar a guia. Não, coloquei certo. 23 pessoas acertaram, né? Fiquei errado. Não acredito que eu tô atrás do conceito. Vamos ver quem tá subindo. Eu tô subindo. Aqui são os dados da população. São os dados Eu da acho que fica melhor se ele apresentar a guia ao invés de apresentar. Ele acumula para ver quem ganha. Acho que o conceito vestibular não deveria participar. Então. Terceira pergunta. Se tem CNPJ, não pode. Não tem nem o que fazer. Vixe. Acho
Análise linguística mais Eu acho muito difícil. Esses termos técnicos aí. Fonética. Quem entende o que é fonética? É fazer barulhinho. Fazer barulhinho. Fazer barulhinho. Aqui as respostas são baseadas na apresentação, né? A morfologia são os morfemas assim que mandam quase em tudo em tucano. Todos os outros fenômenos táticos, semânticos, pragmáticos, discursivos são realizados por meio de morfemas. Isso é bem interessante. Subi para 11º, tô feliz. Eu só. Akira. Quem é Akira? Quem é Akira? Eu vou te alcançar, Akira. Tô chegando. Quarta pergunta. Não. Qual que é o PIN? 671619. Nossa, o problema é que a transmissão demora muito pra chegar em mim. Passa um século e aí vem a transmissão pra mim. Tem um delay. Clica pra fixar a transmissão, talvez isso ajude. Muito antes. Bom, Peraí, não bota no Não, é mais o delay, eu acho que é o delay mesmo. Tô chegando. Eu tô subindo de 1 em 1. Você vestibular, eu não vou deixar. Vou indo Devagarinho. Dessa vez você não me cancela. Quinta pergunta. Quantos tons a língua tucano possui? Eu acho que eu lembro. Ai, carrega! Ai, não, eu marquei errado. Acho que merda. Eu marquei errado. O maior cor aqui de competição é a... Eu tô falando. Eu fiquei muito confuso, né? Eu fiquei muito confuso na amarela. Vai cair. Ué, 2,5 É porque... na verdade são 3. Nossa, eu subi muito. Na verdade são 3, é porque eu falei 2,5 porque a pausa glotal, ela tá sumindo. Mas verdade. Nossa. 2, 5 e 3, eu fiquei muito confuso. Eu caí, droga. Olha o Anório chegando. Boa, Barolo. Mano, é só o cara que tem eu não vejo. Velho. Droga. Agora é complicado. Errei, que droga. Qual a pergunta? Como se diz eu? A pergunta tá ali em cima. Eu sinceramente não A lembro. pergunta fica ali em cima e tem as respostas e o PIN seguinte. Quem fez a questão da BL vai saber. Beleza. Eu lembro da questão da BL. Eu lembrei por causa da questão. Eu não sei por causa dessa Olha só! Eu tava em segundo. Sétima. Eu saí daí. E é pequeno, né? Então, Essa daqui tava na apresentação. Beleza. Chutei. Essa aí, chutei, velho. Esse aí eu lembrava, Eu acho que eu esqueci, eu acho que eu errei. Isso daí é uma tendência. Vocês observarem várias línguas. A tendência a ser bem simplificado o paradigma pronominal. Eu lembrei disso por causa do japonês, que é Kira, aí eu lembrei de cara. Eu fiquei em dúvida entre as duas, eu fui na errada. Oitava pergunta. Que? Eu não sei o que significa. Nesse campo Eu marquei errado. Ai, gente, não marquei o que eu queria marcar, mas vamos ver, né? Acho que essa minha chamada caiu, eu não tô nem vendo a pergunta. Pera. Faltou 5 horas. A minha cabeça pensou certo. Vocês lembram da foto do Che Guevara, do charuto? Nossa, que é o mesmo campo semântico do tabaco. O que isso quer dizer? É que essa é assim, tipo, o solo normal, tá ligado? Aí ninguém entendeu. Nossa, barulho invencível, gente. Ele quer ganhar o barquinho de todo jeito. Com verdade, em tucano. Nossa. Olha, tem duas? Não, pera. Proposição e preposição, tá? Quase me confundi. Esse ele tinha falado mesmo. É uma interjeição. Bem claramente, assim, né? É uma interjeição. Gente, eu não lembro.
Como assim? Eu lembro do lugar da frase. Eu acertei pela... Não existe preposição. Não tem preposição. Eu lembro do lugar da frase, mas eu não lembro... Eu confundi a palavra. Eu confundi a palavra em português. Mas o lugar da frase era temporal? Eu não lembro mais. Na língua portuguesa é uma preposição. Tem. O que é o Capacanaí, mano? Uhul. É muito difícil pra mim. Corendir. Meu Deus. Mano. Tá. Meu Deus. Ô, droga. Vixe, Ô, Barolo, você é competitivo assim sempre? Gente, eu sei o que é essa tabela. Eu errei. Era isso? Eu acertei, tá bom. Eu acredito no Barolo. Uma pergunta em branco. É abacaxi. Mas não tem resposta. Mas como assim? Não tem nada aqui. Não tô vendo nada. Nada. Amarelo combina com abacaxi. Logo que eu tinha chutado. Pessoas privilegiadas estão lendo depois. Não. Exatamente. Eu errei. Eu ia acertar, pô. Era um sacanagem. Volta pra trás. Boa, Barolo. Barolo continua insensível. Não, o Barolo continua, chutou a cor e acertou, né? Ô, Thiago, dá uma caída aqui no cor. Oi? Errei. Opa, o que significa, não como o que significa. O quê? O que significa maçã? Como que significa? Não, eu tiro o como. É o que significa, sem como. O que significa maçã? Ele tá perguntando se ele come. É uma pergunta filosófica. Acho que não, você não come. Ele come a minha mulher. O que é como mulher. o que significar, né? Nossa, eu caí bruto agora. Nossa, eu vou ficar O que eu sei de vestibulares passou. Eu falei que tava chegando. Quem não souber essa daqui, Essa é boa. Fala sério. Cadê a questão? a questão tá aqui, ó, em cima. Vocês estão vendo? Aí complicou. Me pegou desprevenido. Me pegou desprevenido aí. Não Pra acertar essa, já era. Fiquei entre duas. Acertei. Errei. Entre duas, chutei errado. Conceito de vestibulares, você errou. Terceiro lugar. Ótimo, tô ótimo. Errei. Pelo menos não foi conceito vestibular. Eu fiquei em segundo. A única vez que eu conceito Tem os 3 ganhadores de barquinho. Isaac! Ganhei na cagada. O cara deu aqui. Mais Gente, eu fiquei em 24º lugar. Não apareceu no poder. Eu fiquei em 22º, chupa, Júlia. Nossa, o Barolo tava lá na frente, o que aconteceu? Caiu tanto. Mano, o Isaac deu déjà vu. Tadinho, esse jogo é muito competitivo. Tu erra uma e tu já cai lá pra baixo. Pois é. Bom, gente, Mas é muito legal, muito legal. E obrigado por terem ouvido a minha apresentação. Obrigado, Roger. Quem quiser, no quarto. quem não pegou a lista tá rolando aí no chat, para quem quiser depois se inscrever. Eu vou ainda ver a melhor data, fazer esse curso, acho que lá para algum, eu não sei como tá o calendário de ninguém, né, porque tá uma bagunça, mas vou tentar fazer em algum período mais de férias, mais de tranquilidade para todo mundo, né. Posso até passar uma enquete, né, para a melhor época para fazer esse curso, e a gente conversa mais um pouco sobre Tucano, mais algumas especificidades, né, e também fico à disposição, se vocês tiverem mais dúvidas, podem entrar em contato com o meu e-mail, né, rogerantunes@yahoo.com.br, e eu passo depois lá meu número para conversar, ou converso por e-mail mesmo, tá? Um abraço para vocês. Obrigada, Roger. Vamos dizer obrigado pro Roger. Abra o mic. Obrigado. Obrigado, Roger. Obrigado, Roger. Obrigado.